Bom dia, hoje segunda-feira, 13 de julho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal aí, começando essa semana de julho. Por aqui, no mercado doméstico, a gente tem a reunião que começou às 9 da manhã, uma reunião de coordenação política do governo. Apesar da presidente Dilma ter informado no final de semana, em Milão, de que não reduzirá a meta do superávit na casa de 1,1% do PIB, essa reunião hoje de coordenação política é justamente para tratar sobre isso. Porque até o dia 22 ela precisa enviar isso ao Congresso no relatório bimestral. Então, hoje a gente acredita que pode sair aí um anúncio de redução. É impressionante. Ela fala que não vai mudar no final de semana e hoje ela deve anunciar uma mudança. E ainda tem mais, Até porque na quarta-feira chega aqui uma missão da agência de rating Moody's que pode rebaixar a nota do Brasil. É praticamente certo que rebaixe, mas ainda mantenha, ainda um selo ali como grau de investimento. Então, não é agora que a gente acredita que ela perca, que a Moody's rebaixa agora o país para perda do grau de investimento, e sim pode ficar mais para agora no segundo semestre desse ano, mais para o quarto trimestre do que agora para o terceiro trimestre desse ano. Aliado a isso, na quarta-feira, o ministro da Justiça, o Eduardo Cardoso, ele vai depor na CPI da Petrobras sobre a operação Lava Jato. Esse também saiu, o relatório Focus. Vou falar rapidamente só o destaque aqui, são todos os indicadores de inflação subindo. O IPCA desse ano sobe de 9,04 para 9,12 e ano que vem caiu de 5,45 para 5,44. A taxa Selic média para o ano que vem que subiu de 12,08 para 12,25. E a produção industrial projetada para esse ano, que era uma queda de 4,72, se acentuou para uma queda de 5%. O PIB permanece com retração de 1,5% para esse ano e ano que vem crescimento de 0,5%. Lá fora, o que está impactando positivamente a Bolsa aqui, o futuro aqui, é justamente esse acordo com a Grécia. Saiu aí no final de semana, 80 bilhões de euros, a Grécia permanecendo, óbvio que precisa agora ter o texto e que seja aprovado pelos parlamentares europeus, mas a própria chanceler alemã, Angela Merkel, ela já falou que é a favor justamente que o parlamento alemão aprove essas medidas. Isso faz com que as bolsas lá fora na Europa apresentem alta de mais de 1,2%. Os futuros em Nova York apresentavam alta aí na casa de 0,6%, impactando positivamente aqui a nossa abertura. Além disso, acho que vale o destaque, que dados na China vieram melhores do que o esperado. As exportações e importações na China vieram melhores do que o esperado. Mas na agenda, amanhã, terça-feira, ainda tem o PIB da China, além das vendas no varejo e produção industrial, ambos de junho. Então o mercado vai estar de olho em relação à China, Exportação e importação veio bons números, mas tem que estar de olho nesse PIB do segundo trimestre, vendas no varejo e também produção industrial. O petróleo opera em queda, forte queda na casa de 2%, principalmente aí com receio do Irã, que terminou o prazo aí dado para o Irã sobre as armas ali nucleares, sobre todos os estudos nucleares. Como é que fica a situação, tanto Brent como WTI, apresentando queda de 2%, que pode impactar negativamente a Petrobras. Mas agora, para falar sobre as oportunidades de investimentos, como abrir o futuro e o dólar também, eu convido aqui o Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa não poderia ser diferente das bolsas mundiais, também refletindo essa movimentação externa, trabalhando com aproximadamente 0,9% de alta no início dessa manhã e o dólar uma ligeira alta de 0,3%. Vale ressaltar que no último pregão nós tivemos uma variação positiva para o índice futuro, fechou com uma valorização de 1,68%, fechou cotado a 53.050 pontos. Já em relação ao dólar, teve uma forte desvalorização, caiu 2,41% na última sexta-feira, fechou cotado a 3,182,5. Hoje no day trade a gente está de olho na superação de 3,201 do dólar, que pode gerar um day trade na ponta compradora. Estamos de olho também em alguns papéis, como o petróleo está caindo aproximadamente 2%, de olho numa venda das ações da Petrobras seria interessante, e a gente está comprado em UGPA para position trade. Então gostaria de desejar a todos um ótimo pregão. Só para ressaltar que a última semana a gente teve os estrangeiros na ponta compradora nos contratos futuros, tanto do índice quanto do dólar. No índice eles ficaram compradores em 3.560 contratos na semana, no último pregão ficaram em 1.818 contratos. E no dólar eles ficaram net vendedores em 15.178 contratos no último pregão e acumulam um saldo comprador na última semana de aproximadamente 30 mil contratos. Desejo a todos um excelente início de semana, bons negócios e até mais. Obrigado, Danilo. Por aqui na casa, o fluxo na sexta-feira foi forte de locais. Eles terminaram o dia net comprados em 92 milhões de reais. Destaques na compra: Itaú, BVMF, Cielo, TIM
e Cosan. Destaque na venda, Vale 3 e JBS. Nas duas pontas, Vale 5, Bradesco, Petro 4, Klabin e Suzano. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados também, em 33 milhões de reais. Destaque na compra de Petro 4, Ambev, Bradesco, Multiplan e Banco do Brasil. Destaque na venda, TIM, Brasil Foods, Vale 5, Copel e Klabin 11. Nas duas pontas, Pão de Açúcar e Itaú 4. Vale destacar o cenário aí de siderurgia bastante complicado, como a gente vem falando. A gente permanece com a exposição short em ZIN 5 na nossa carteira semanal short. O próprio presidente do Instituto, né, Aço Brasil, IBC e ABR, ele falou que o cenário é um dos piores, né? Há muitos anos que não acontece isso. Ele é presidente da ArcelorMittal Brasil. E ele destacou que em 2008 foi diferente, a China era importador líquido de aço, hoje ela é exportadora. Então o cenário está altamente desafiador para o setor siderúrgico, bastante complicado, e a gente aí reitera o call short em ZIN 5. A própria CSN também já falou de venda de ativos por conta do seu alto endividamento e que não não tem uma geração de caixa crescente por conta de preço, queda no preço do minério, aço também e uma produção cada vez menor no volume de vendas que impacta negativamente. Mas como eu citei, a gente permanece short em ZIN 5. Petrobras saiu a produção e mais uma vez ela decepciona. A produção mensal aí caindo 0,7% em junho em relação a maio. Eles falam novamente que é por conta das paradas não programadas. E a produção ano contra ano cresce apenas 4%. É muito baixo para uma empresa que já investiu tanto em relação a isso. Fora isso, né, falou-se que na Corte de Nova York deve julgar o processo contra a Petrobras até primeiro trimestre de 2016. O impacto ali seria bilionário em relação ao montante em reais que a companhia deveria pagar. Banco do Brasil, falando da dívida com o Tesouro, aí que subiu 1.700% para 16 bilhões de reais. É justamente essa dívida aí que é uma das pedaladas fiscais que o governo vem fazendo, vem atuando. A gente não recomenda exposição ao ativo, a gente gosta do setor financeiro, mas muito focado em Itaú. Minério hoje mostrando uma recuperação. Na sexta-feira já fechou em alta de 2,27%, hoje fechou em alta mais leve, na casa de 0,40%. A gente não recomenda exposição a Vale por conta da desaceleração total aí na China e não acredita que nesse segundo semestre, por conta da oferta de minério, o preço do minério permanecerá baixo. Vai destacar ações da Gol aí que pode apresentar uma performance melhor, um desempenho melhor, apesar da forte queda aí no período, principalmente com esse acordo com a Delta Airlines, injetando dinheiro na companhia. E CEMIG, as incertezas permanecem, a gente sempre fala sobre isso, o STJ, né, vetou, foi contra ela, da renovação automática das usinas Jaguara, São Simão e até mesmo Miranda, que impacta quase 40% da receita dela com concessão elétrica, das hidrelétricas. A gente permanece cético com o setor, né, elétrico, principalmente geração e distribuição, mas a gente gosta do setor de transmissão de energia, que essa semana deve ter um novo leilão de transmissão de energia. A gente gosta de Taesa pela boa pagadora de dividendos que a empresa é. E para não me alongar muito, vamos falar agora de BTC, aluguel na casa de destaque na sexta-feira, TIM, Lame 4, ZIN 5 e Sambi 11. Os Minas vale o destaque, a posição short sobre o free float já atingiu 17,33%. Ainda não enxergamos uma possibilidade de squeeze, mas vale ficar de olho, a gente também permanece short no ativo. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos um excelente início de semana a todos. E o destaque a partir das 11h40, a nossa reunião UFC, carteira, Top Pix semanal e carteira short. Um grande abraço e até lá.